Oi, meus amigos. Estamos de volta com o Felipe Cardoso Sem Freio. Aliás, você que ainda não se inscreveu no nosso canal, faça isso. Nosso canal está crescendo. 2020, Michel, eu desapareci de Twitter, de canal no YouTube, porque eu tenho a sensação nítida que aqui no Brasil a gente pulou de 19 para 21. 2020 simplesmente não existiu. Então, eu só ficava dentro de casa mesmo. O máximo que eu ia era na casa da minha mãe, né, que mora em frente, é só atravessar a rua, ia ao mercado, à farmácia, não saía disso. Foi realmente um ano terrível para todos nós. Eu imagino que para você não tão terrível, porque você mora num país com outra mentalidade, enfim, você vai falar ainda sobre isso. Você se inscreve no canal, no Felipe Cardoso Sem Freio, a gente vai gostar muito, tem conteúdos exclusivos. Michel Simoni está falando pela segunda vez no canal. Se você quiser ainda assistir a primeira entrevista dele, é só você clicar, você vai ter. Tem Renato Maurício Prado, tem Márcio Guedes, Oswaldo de Oliveira, Deni Menezes, tem Edson Mauro, tem a Fernandinha Lima, a Gandulinha do SBT, enfim, muitas entrevistas, muitos comentários meus, muitas porradas nessa diretoria do Fluminense, que até que está contratando alguns jogadorzinhos bons esse ano, né? Para 2022, o Felipe Melo, o William Bigode, esse Pineda do Barcelona de Guayaquil, lateral esquerdo, é muito bom, esse Cristiano também é muito bom. O Cano vai ser o centroavante, se o Fred deixar, evidentemente, que o Fred ele determina tudo no Fluminense, joga, não joga, entra, não entra. E eu estou falando do cara que eu considero o maior ídolo da história do clube. Eu respeito todas as opiniões, mas eu acho ele mais ídolo que Romerito, mais ídolo do que Assis, mais ídolo do que Washington, do que Rivelino. É apenas questão de opinião. Essa questão de ídolo é uma coisa muito pessoal, não tem errado nem certo, cada um tem a sua preferência. Agora, Michel, a gente, no encerramento da primeira parte, a gente falou muito sobre vacina, sobre essa questão da pandemia. Como você vem ao Brasil, depois que a pandemia se instalou no mundo, você vem ao Brasil com certo receio ou vem tranquilo? Eu vou tranquilo, Felipe, até porque a pandemia é dinâmica, né? O Brasil hoje talvez seja o melhor país do mundo hoje na pandemia. Claro que eu falando em países de maior expressão, do ponto de vista de tamanho e população, mas o Brasil hoje vive um momento muito bom, viveu momentos tenebrosos, momentos horrorosos. A curva do Brasil acompanha as curvas da doença. A curva do Brasil ela foi uma curva de platô alto, quase que constante, ao contrário das outras que tiveram ondas mais definidas, mas o Brasil hoje vive um momento tranquilo. E eu vou ser franco contigo, eu fui ao Brasil recentemente, meus pais estão vacinados, eu estou com as doses necessárias, a minha filha teve Covid, e ela e o namorado... Minha filha esteve aqui na Suíça, nós não pegamos. A gente aqui na Suíça, durante muito tempo, recebia testes gratuitos, então você se testava aí toda hora, 21 vezes por semana, se testava em casa mesmo. Eu até tenho até hoje testes. Foi assim que a gente descobriu o Covid no namorado da Gabriela. Então, assim, eu curto muito quando eu vou ao Brasil. Eu procuro usar a mesma mentalidade que o suíço passou aqui. Na verdade, não existia o fique em casa na Suíça, existia o tome cuidado e mantenha o distanciamento social, mas, por favor, os idosos façam a gentileza de sair para passear na natureza, porque é muito importante que vocês parem. E realmente tem muita natureza. Então, você tem florestas, e você tem como manter distanciamento social sem confinar, mesmo em cidades como Zurique ou Genebra. Você tem como manter distanciamento social sem confinar uma pessoa em casa, sem gerar pânico, sem achar que aquelas pessoas estão vivendo os últimos anos da vida dela dessa forma. E quando eu fui ao Brasil... Mas o que passavam para nós aqui é que tinha que ficar em casa, que se você fosse para a rua, o vírus você pega no ar. Quer dizer, então... Aí foi aquela coisa assim, extremamente politizada, do pânico.
Na verdade, assim, a condução da pandemia no Brasil se resumia em ser a favor ou contra o que o Bolsonaro quer ou não quer. É assim que você faz. Se o Bolsonaro fala uma coisa, tem um grupo que bate palma, se ele É. fala outra. Então é assim. E na Suíça isso foi diferente. O sistema na Suíça é muito democrático, o povo é uma democracia direta, o povo Uhum. decide absolutamente tudo. Teve agora, inclusive, uma eleição, não é uma eleição, não, um plebiscito, é como se fosse um plebiscito, porque existia uma proposta de que o governo não pudesse mais executar medidas na pandemia, nenhuma que fosse. Isso é, não poderia-se mais fazer restrição ou exigir aquilo tudo. Isso foi feita uma consulta ao povo, porque qualquer pessoa pode propor uma lei. Eu posso chegar a inventar uma lei, eu preciso conseguir 50 ou 100 mil assinaturas, eu acho que hoje em dia são 100 mil assinaturas, essa passa a ser julgado. E a maioria da população, 65%, votou a favor do governo continuar a ter o mandato sobre a pandemia. Mas, assim, você não, na Suíça e na Europa, você não vê as pessoas falando, as pessoas não vivenciam tanto a pandemia. As pessoas cumprem as regras. Olha, tem que usar máscara, e põe a máscara. Por exemplo, você precisa, para entrar em restaurante aqui hoje, na Suíça, nesse momento, ter a vacina. Hoje você não entra sem vacina em restaurante. Ou Você tem que vacina comprovar. ou curado. E todos os lugares eles pedem. Tá lá, tem que mostrar. E não tem. Tá, de vez em quando tem uma manifestação lá, outra cá. É óbvio que tem gente insatisfeita, e o governo mesmo fala que isso é uma solução péssima, mas que no momento de crise eles não têm outro caminho. Tá? Por quê? Porque se eles começam, e eles estão começando a fazer isso, a colocar imposições aos vacinados, os vacinados também não vão se vacinar mais. Isso vai acontecer, pode anotar e me cobrar. Isso vai acontecer em Portugal logo, logo. Portugal vacinou 90% das pessoas. Portugal tem uma média hoje na casa de 10 a 15 óbitos por dia. E o governo vai fazer lockdown. Então, o que o cara pensa? O que o vacinado pensa? Pô, me vacinei para Tem que também ficar ter preso. liberdade minha. Não é para ficar preso. Então, isso vai tirando. E aí você falou que você tem dúvida se a vacina é boa ou ruim. Sabe por que você tem dúvida? Porque é para ter dúvida mesmo. Porque a comunicação ela sempre foi muito ruim, Felipe. Se o governo de Portugal vacina 90% e coloca lockdown, vacina, teste, o que ele está mostrando para a população? Eu não confio na vacina. Ora, a vacina, a gente já sabe o seguinte, vamos falar aqui, como você falou, sem freio. Tá? É uma carroça ainda. Mas é uma carroça que nos leva de cá para lá e que evita com que a população morra. Então é uma boa carroça. Essa carroça, a gente espera que, com o passar do tempo, venha a ser substituída por um bom carro. E a Sim. história das vacinas é assim. Então, é óbvio que a vacina hoje é uma A solução. poliomielite é um exemplo, né, Michel? Mas a poliomielite, inclusive, demorou anos a ser aprovada. As pessoas falam, mas essa Ah, vacina sim, foi é. aprovada em um ano. A vacina da febre amarela foi desenvolvida em 36 e aprovada em 37. Em um ano. Então, Depende muito você do não pode. caso. O mundo está pegando fogo. Você tem que apagar o fogo. Foram investidos milhões e milhões nas vacinas. As pessoas que estudaram as vacinas são pessoas sérias, pessoas não ligadas à política. Então, nós temos, sim, boas vacinas hoje. Não Você são sabe que as aqui no vacinas. Brasil, você acompanhou com certeza, eles politizaram até o imunizante, né? A Coronavac Tudo. era melhor que a AstraZeneca, que era pior do que a Pfizer, ele vai por aí, né? Queimaram a Coronavac. A Coronavac, talvez, Felipe, fosse a melhor opção para criança. Talvez Uhum. fosse. A criança precisa de menos imunidade, porque ela já tem uma imunidade, a criança adoece muito menos. Você estaria usando uma tecnologia antiga, uma tecnologia de vírus inativado, quer dizer, utilizada há 200 mil anos. Então, talvez fosse. Só que a própria política. Eu digo o seguinte: no dia que o Trump e o Bolsonaro pegaram a caixinha de cloroquina na mão, puf, estouraram a porra da pandemia. Por quê? Porque politizaram. E o lado que deveria ter sido sensato não foi. É o que você falou, a doutora Margarete, que eu também tenho algumas restrições, você vê ela para você ter vontade de pular do viaduto, muitas Sem vezes. Né? dúvida. É. Acabou, vamos viver. Então, eu procurei viver a minha vida, Felipe, o mais normal possível, respeitando as regras. Quando eu estive no Brasil, É isso. a primeira vez que eu estive no Brasil, em agosto, a curva de inflexão ainda estava caindo muito. Então, eu fui, inclusive, uma vez jantar com o Roger e com o Cacau. A gente foi jantar Roger fora, com o Cacau Flores. e o Roger Flores. A gente foi lá naquele Este Café e todo mundo sem máscara.
E eu que estava no Brasil, na casa dos meus pais, eu não me senti confortável em ficar sem máscara, então eu botei minha máscara e me protegi. Dessa vez, eu estive no Brasil agora em novembro, não tinha mais a transmissão viral praticamente. Então, eu já me senti confortável. Então, eu sigo as regras do bom senso, da coerência, do que eu vejo como sendo... Eu digo sempre o seguinte, ciência mais política é uma combinação bombástica. Dá ruim, como vem dando em muitos aspectos. Então, assim, o que a gente tem que ter em mente é as vacinas estão ainda longe do que eu espero que elas venham a ser, mas elas estão muito melhor do que não ter nada. Salvaram milhões de vidas. Salvam milhões de vidas. Michel, eu, igual a você, eu não tenho nenhuma simpatia por políticos. Agora, eu gosto do prefeito do Rio, Eduardo Paes. Porque eu acho que ele gosta da cidade, ele ama o Rio de Janeiro. Então, isso, para mim, é uma virtude. Agora, ele anunciou uma queima de fogos, agora na passagem do ano, de 16 minutos, imaginando que a gente não vai ter aglomeração porque a polícia vai tomar conta. Isso é uma loucura, né, Michel? Felipe, aí vamos entrar naquela questão da coerência, mais ou menos. Primeira coisa, essa queima de fogos foi aprovada pelo comitê científico dele. Começar por aí. Tá? Você está, inclusive, descrito isso. O comitê científico deles é feito por pessoas boas, competentes, tá? Gente que conhece o assunto. Tá? Quando foi feita essa previsão, foi antes da Omicron aparecer. Sim. Vamos lembrar disso. Então, não existia circulação do vírus. Basta dizer para você, Felipe, que hoje o Rio de Janeiro, o município, tem 17 pacientes internados, todos há mais tempo. Eu conversei ontem com o diretor do Copa Star, Dr. Bruno Celori, eu conversei com ele ontem. O Copa Star não tem... O Copa Star, que chegou a ter 200 pacientes com Covid internados, não tem nenhum paciente com Covid internado. Nenhum. Zero. Acho eu, um feeling meu, que com a Omicron esses números vão crescer um pouco novamente, se Deus quiser, para números bem aquéns de internação e óbito daqueles que o Brasil teve. Mas já existe uma conclusão sua, desculpa te cortar, Michel, já existe uma conclusão sua se essa Omicron ela transmite mais do que as outras, o grau de transmissão é maior, você já concluiu sobre isso? Ela é um furacão. Ela é um furacão. Ela é aquela que juntar 4 aqui, ela vai pegar todo mundo. Sim. A Omicron tem se mostrado uma variante extremamente contagiosa. Na Europa e nos Estados Unidos é o que está acontecendo. Agora, se você olhar a curva da África do Sul, ela fez assim e assim. É verdade. É um V. É um V. Eu vi ontem essa curva da África. Eu vi ontem. Então, mas assim, os Estados Unidos são países que estão falando, a África tem 30% só de vacinados e são pequenos vilarejos. Não dá para comparar com nações como os Estados Unidos com 210 milhões de habitantes. Sim. Então, a curva lá vai ser mais complicada. E aí o que acontece? Ela é efetivamente menos letal. Isso não tem nenhuma dúvida. Só que os sintomas são mais leves também. Sintomas são variáveis, são menos sintomas respiratórios. Ela é muito rápida em via aérea superior e muito lenta no pulmão. Entendeu? Então, ela acomete menos o pulmão, os casos são menos graves. Mas se você tiver um número de, como a Inglaterra tem agora, 120 mil infectados, um percentual pequeno já vira significativo a nível de hospital, que é o que as pessoas querem inibir. Só que os países europeus já estão na 5ª onda e eles não perceberam que talvez seja a hora também de aumentar um pouco a capacidade do sistema hospitalar e do pessoal de treinamento. Porque vai ficar esperando esse sobe e desce a vida inteira. Né? E isso estamos falando de países ricos que vão sofrer também com a economia. Não vou nem falar do Brasil, porque o Brasil, quando se fala em lockdown com a simplicidade, e a Maju foi muito infeliz no Choro é Livre, quando ela fazia aquela péssima brincadeira em relação ao lockdown, eu não sou contra ter feito nos momentos épicos, não, mas é uma crueldade. O Brasil tem 40 milhões de informais. O Brasil tem pessoas que vendem amendoim no almoço para botar comida na boca dos filhos à noite. Aí você senta lá, a doutora Margarete Dalcombo, ou o doutor não sei quem, ou não sei quem, que tem um salário garantido, que não vai deixar de receber nunca, para tudo, senão o Brasil vai acabar. É muito fácil, né? É
muito fácil. Então você tem que ter muito cuidado nessas decisões. Repito, eu acho que existem momentos que talvez não tenha opção. É aquilo ou vai morrer um monte de gente. Mas aquilo ali tem que ser muito bem estudado e tem que ser olhado com muita atenção para essas pessoas. Porque o lockdown na Suíça foi muito fácil. O governo deu milhões e milhões para as empresas. Pois é. As empresas sobreviveram. E no Brasil, não só não deram para as empresas, como deram pouco para os habitantes, e aqueles habitantes que não têm CPF, que não são ninguém, que não são sequer registrados como habitantes. E aí você vê, alguma vez parou na favela? Não parou. Não para a favela, porque a favela não tem medo do Covid, Felipe. A favela vive com leptospirose, febre amarela, dengue, zika, guerra de tráfico, desabamento de morro, bala perdida, milícia. Aí vai ter vírus. Mas por que eu tenho medo de vírus? Eu vivo com rato em casa, cara. Aí o cara vai falar, não, mas aí não vai ter vaga no hospital. Ele vai falar, mas alguma vez eu tive vaga no hospital? Pobre tem vaga no hospital no Brasil? É. Então, Michel, é muita... vamos falar agora, aproveitando que essa mala desse ganso ainda joga no Fluminense, vamos mudar de pato para ganso. São que horas? Deixa eu ver. A hora aqui no Brasil, 18h08. Então, aí são 10 horas da noite, né? 10h08 da noite, não é isso? Se agora você quiser sair para jantar, tem opções ou os restaurantes aí eles fecham muito cedo? Não, tem opções. A gente tem opções, não são todas as opções. Eu quero lembrar que isso é uma cidade universitária. Então, você tem na cidade aproximadamente 7.000 alunos universitários. E a noite em St. Gallen, principalmente em época de festa, em época de final de ano, ela é muito intensa. É intensa, então, assim, né? Vai até porque são jovens são jovens em qualquer lugar do mundo. Lógico. São lugares que nós conhecemos que vão até 2, 3 horas da manhã. Agora, existem lugares tradicionais que você só consegue ter cozinha quente até 10 horas da noite durante a semana, durante o fim de semana até meia-noite. Mas existe variedade, sim. O fato de ser uma cidade universitária... aí em St. Gallen? Qual é o prato gostoso aí? Todo mundo quer saber. O prato mais famoso aqui é o chamado St. Gallen Bratwurst, que é o salsichão branco de St. Gallen, né? Ele é o mais conhecido e famoso. Agora, como toda cidade alpina, como toda cidade na Suíça, principalmente no leste suíço, os pratos à base de queijo, como fondue, raclette, são muito tradicionais. Sim. E são realmente muito... eu não consigo ver reprodução no Brasil ou nos Estados Unidos das fondues que a gente come aqui efetivamente na Suíça, seja em Zurique, seja aqui em St. Gallen. Então, nessa época do ano, e eu diria uma grande parte do ano, porque a gente tem mais frio do que calor, esses pratos são muito tradicionais. Você faz fondue em casa, faz raclette ou vai no restaurante? Como é o deslocamento St. Gallen-Rio? Normalmente tem muita conexão. Como é que você faz o trajeto? Antes da pandemia, a Edelweiss, que é uma subsidiária da Suíça, que por sua vez pertence à Lufthansa, fazia 3 vezes por semana o voo Zurique-Rio direto. Ah, direto? Direto. Você chega, eu pego um trem aqui em St. Gallen, em 45 minutos eu estou no terminal, pego um avião e chego no Rio. Normalmente os voos são diurnos. Tá? Com a pandemia, interrompeu-se esses voos. Durante muito tempo, a única companhia que voou ao Brasil foi a KLM, a companhia holandesa. Então, sim, hoje o deslocamento, ele ainda a Edelweiss parece que só volta a voar Zurique-Rio direto a partir de agosto. Mas a Suíça, que é a companhia suíça, ela faz São Paulo. Mas eu, Michel, não gosto daí. Eu não gosto de ir por São Paulo, eu acho que aquela conexão lá é cansativa. Então, eu tenho voado para ir ao Brasil, tenho do KLM. KLM é um voo que eu saio daqui eu saio de casa às 4h30 da manhã, de carro, rapidinho. Eu tenho uma pessoa que é amiga minha, me leva lá, pego um voo para Amsterdã, pego um voo em Amsterdã meio-dia, 7 da noite eu estou no Rio, vou jantar com meus pais. Eu tomo café em Amsterdã e janto no Rio de Janeiro. A filha do Edson Mauro, locutor da Rádio Globo, ela morava em Londres, hoje ela mora em Amsterdã. Agora, você conhece a Suíça inteira? Você já conhece todas as cidades aí, Michel? São muitas cidades, né? Um país de 9 milhões de habitantes, não é grande, mas tem muitas cidades. Mas eu conheço muita parte da Suíça. Já conhecia antes, e aqui a gente viaja muito.
tanto de moto quanto de carro. Mais até do que de trem. De trem também, mas o trem As estradas são boas. As estradas são sensacionais, não tem um buraco na estrada. O carro parece que não vai acabar, não existe buraco. O índice de acidentes é baixo por causa disso. Acidentes de moto praticamente não existem, ao contrário do Brasil. Então, eu viajo muito, sabe? Eu vejo pela minha filha. Vamos passar o fim de semana em Paris, ela vai para Paris. Então, vamos passar o fim de semana em Roma, ou vamos para Viena. Então, assim, uma Viena vida muito... pertinho aí de St. Gallen, Viena? De trem são mais ou menos 8 horas, porque o trem tem que cruzar os Alpes. 8 horas? Está longe. Mas de avião são 35 minutos. Sim. Claro, porque de trem é que é longe. Entre St. Gallen e Viena estão os Alpes suíços, Alpes austríacos, no caso, os Alpes. Então, você, para cruzar a cordilheira, é completamente diferente de um trem que vai numa linha reta para Paris, por exemplo. Só uma curiosidade, você disse na primeira parte que futebol não é cachaça de jeito nenhum aí na Suíça. Mas, por exemplo, algum suíço já perguntou a você sobre algum jogador brasileiro? Neymar é muito conhecido aí em St. Gallen? Não, ninguém falou comigo sobre futebol, assim, diretamente das nossas pessoas que convivem, não. Todo mundo sabe. Assim, aqui na Suíça, o Cristiano Ronaldo ainda é mais nome do que o Neymar, né? Aliás, acho que na Europa toda o Cristiano Ronaldo é mais nome do que o Neymar. Primeiro, mais do que o Messi também é mais... Ele regula com o Messi. Acho que são os dois grandes nomes que a Europa tem, né? Mas eu acho que ainda vejo um pouquinho mais falar de Cristiano Ronaldo. Mas, assim, os dois regulam. E o Neymar traz aquele estigma um pouco despojado, né? As pessoas falam, mas assim, não levam tão a sério. Não é muito a cultura europeia, né? Quer dizer, cara, assim, meio relaxado. Ele ficou muito marcado pelas fitas teóricas da última Copa, né? Aquele teatro, aquilo ele não pegou muito bem, né? A gente que trabalhou no campo muitos anos, a gente sabe que tinha um pouco de over ali, né? Não que ele não seja caçado em campo, Sim, eu entendi. ele é em campo, mas o europeu joga um futebol mais rígido, um futebol mais duro, um futebol mais encorpado, né? Então eles não têm muita paciência para isso, não, Felipe. Então, assim, mas assim, repito, St. Gallen é uma coisa, Zurique é outra. Zurique é uma cidade de 400 mil habitantes. Não, e tem a FIFA, né? E tem a FIFA. Então, em Zurique se fala um pouco mais, mas não é de longe o que é o Brasil, que qualquer esquina está falando. Ô Michel, eu não sei, de repente aí na Suíça, mesmo sendo em St. Gallen, que é perto de Zurique, isso pode chegar a você mais do que aqui no Brasil. Essa ideia fixa do Gianni Infantino de Copa do Mundo de 2 em 2 anos, isso é muito falado aí na FIFA, você acha que isso vai vingar ou não? Ô Felipe, eu particularmente tenho minha opinião pessoal, eu torço para que isso não vingue. Eu acho que assim, cenário que você poderia cogitar seria de 3 em 3 para contemplar questões até políticas de países que querem sediar e talvez nunca cheguem à sua vez de sediar. Mas, repito, pode ser até pelo grupo de pessoas que eu vivo aqui próximas de mim, o futebol é um assunto muito pouco comentado. A gente não fala muito em futebol. Eu acompanho futebol porque eu gosto. Eu vejo jogos do Fluminense, principalmente. Não durante. Porque o fuso horário agora são 4 horas e vai passar a ser 5 horas em março. E aí, você vê um jogo 9 da noite, é inviável, são 2 horas da manhã aqui. Assim, eu acompanho muito pouco, entendeu? É normal isso. Eu, se morasse em St. Gallen também, eu acho que eu não acompanharia quase nada. Agora, a gente pode dizer, Michel, que os lagos suíços se relacionam muito com as praias brasileiras? A gente pode afirmar isso? Os lagos suíços são muito bacanas em termos de visual, mas as praias brasileiras são... Não, mas é uma relação assim meio paralela?
o brasileiro curte muito mais a praia. O suíço tem aqueles 2 meses, que ele tem só aqueles 2 meses, e que ele vai para o lago. Até porque, se não for para o lago nesses 2 meses, não Vai o resto do ano. A água é super gelada, né? É uma água que é intolerável para a maioria das pessoas. Muito gelada a água. É muito gelada a água. Mas não, presta atenção, não em julho e agosto. Em julho e agosto ela é muito agradável. Uhum. Então, aqueles 2 meses que vai para o lago, e o lago tem aquelas estruturas que são tipo praia, só não tem areia, mas tem piscina, restaurante, tudo. Você paga um ticket fixo, para o carro em frente, passa o dia inteiro lá. E aí tem piscina, tem lago, tem escorrega, tem o que você quiser. Você pode fazer churrasco, pode fazer o que quiser. Michel, arma de fogo aí na Suíça é permitida, não é? É permitido a arma de fogo na Suíça, você tem que fazer lá a sua formação, é muito comum ter o tiro, mas assim, tem muita gente que tem, mas não é um problema que criminalidade aqui, a gente tem de vez em quando briga de gangue de adolescentes, que é uma coisa que eu acho que é universal no mundo inteiro, entendeu? Briga de gangue de adolescente é algo que... E não é briga física, não tem arma envolvida ou tem? Tem arma branca, então já tivemos recentemente um assassinato aqui que foi causado por arma branca. Uhum. É outro tipo de vida, sem dúvida nenhuma. A gente imagina. Eu queria te perguntar o seguinte: essa questão do frio, você deve ter ido para aí, quando foi em definitivo, muito mais adaptado, porque você já tinha ido outras vezes à Suíça. Agora, a sua esposa, a sua filha, elas resistiram muito a esse frio no início ou se adaptaram? Estamos sem som. Isso, agora voltou. O frio nunca foi um problema para a gente se adaptou bem à questão. O primeiro inverno que passamos aqui não foi tão rigoroso assim. O segundo já foi, esse aqui tem sido até semana passada, mas eu confesso que não é um problema, não. Né? Não é um problema. Nunca foi, nem no início, quando elas chegaram aí. Chegamos no verão, estava quente. Entendi. O que você imagina, para a gente fechar mesmo, te agradecer demais a disponibilidade de tempo? A gente está indo para o ano de 2022. Você consegue fazer uma previsão do que será essa pandemia no Brasil o ano que vem, ou é muito prematuro ainda, Michel? Felipe, eu acho que qualquer previsão, a gente parte do princípio que ela é prematura em vários aspectos, principalmente de um vírus que driblou tanto a ciência e a saúde e o mundo. Mas, assim, eu tô cantando há muito tempo o fato de que o vírus ele precisa de um hospedeiro para replicar. Se ele vai matando todo hospedeiro, ele também não replica. Né? Então, eu estou há muito tempo prevendo a chegada de variantes que sejam de adaptação, isso é, variantes infecciosas e que não matem, para que a doença se torne um quadro gripal que você administre com os mesmos números de letalidade da influenza ou algo semelhante assim. Uhum. Eu tenho como previsão que, se não for a Omicron, vai ser a próxima, ou muito próximo disso. Repito, me desculpem se eu estiver errado, vocês estão falando com um otimista. O otimista ele está sempre contando com coisas que sejam positivas. Então, isso é a primeira coisa que eu acredito que vai acontecer. Ia ser legal um debate do Michel Simoni com a Margarete Dalcombo. Ia ser um otimista e uma super pessimista. Ia ser legal. Eu acho que eu vou... Ela é esposa do Cândido Mendes, não sei se você sabe disso. E eu tenho um amigo pessoal que é um dos assessores mais próximos do professor Cândido Mendes. Eu acho que eu vou propor um debate Suíça-Rio, Michel Simoni e Margarete Dalcombo. Ia ser, no fundo, ia ser uma coisa muito engraçada. Mas essa questão do otimismo é isso mesmo. Eu sou filho de médico, imagino que se meu pai fosse vivo, Michel, ele teria a mesma opinião sua em relação a essas variantes. Pode falar, Michel. Eu só quero dar um adendo. Infelizmente, tem muita gente que passou a ter destaque na pandemia e que eram pessoas que não apareciam tanto. É humano.
sabe? De um lado ou de outro, tem pessoas que se tornaram celebridades, ou porque falam todo dia de pandemia, ou porque efetivamente são pessoas que negam a pandemia, mas o mundo apresentou novos popstars, né? E Verdade. eles têm muita dificuldade em largar isso. Vamos dizer, a pandemia ferrou muita gente, mas tem muita gente que ganhou dinheiro na pandemia. Então, tem gente que Sim. se alimenta. Tem gente que se alimenta de pandemia. Michel, só para fechar mesmo, eu esqueci de tocar nesse assunto com você, me lembrei agora, porque eu não tenho pauta, não tenho nada escrito, a coisa vai saindo da cabeça mesmo. Isso é mania de radialista. Radialista não faz pauta. Pauta é só tópico, para não esquecer de nada. Um minutinho. A Suíça é um país preconceituoso? Você podia resumir isso para nós? A Suíça é um país conservador, que hoje tem jovens, mas vem progredindo. A Suíça aprovou agora, recentemente, o casamento gay. Né? O Sim. casamento gay ele é aprovado, pessoas do mesmo sexo se casam oficialmente. Já era aceito, a união já era aceita, agora é aceito o casamento. Isso veio tarde demais, né? A gente veio tarde demais. E tem uma grande parte da população suíça que ainda é muito conservadora, principalmente as pessoas do interior. Né? É o que eu falo sempre para minha filha, que me ensina muito, a Gabriela. Né? Eu falo para ela, filha, é muito difícil você pegar a cabeça de pessoas de 70, 80 anos de idade e dizer, olha, tudo aquilo que você aprendeu está errado, agora é assim. Entendeu? Então, assim, é um processo de maturação que vem vindo. Agora, eu não acho que no mundo cabe hoje pensar em qualquer tipo hoje de preconceito de ordem sexual. Acho que isso não existe mais. Idem de cor, de credo. Então, eu acho que é um país que tem ainda uma galera conservadora, mas que vem aprendendo graças ao esforço dos jovens. Perfeito. Michel Simoni, foi uma honra entrevistar você, agradeço demais a tua disponibilidade. Há muito tempo que a gente estava querendo falar com você, aí as agendas agora casaram nesse dia 28 de dezembro. Um feliz ano novo para você aí em Sangalen, para você, para a tua família, que a gente entre em 2022 com muito otimismo. Muito obrigado, hein, Michel? Obrigado, Felipe, pela chance, pela oportunidade. É sempre muito bom estar falando com você, além de ser um sujeito sensacional, um nobre tricolor também, extremamente realista, né? E eu espero realmente, com otimismo, que a gente recupere a alegria. Eu acho que para o Brasil vai ser um ano muito difícil por causa da questão eleitoral, mas eu acho que o brasileiro ele é resiliente, ele é um povo que é, por essência, um povo alegre, e eu acho que logo, logo o Brasil vai recuperar, vai continuar tendo essa alegria de viver. Então, vejo com todo mundo. Eu queria desejar um feliz ano novo para todo mundo, para vocês e para todos que vão nos ouvir ou estão nos ouvindo, na torcida e com muito otimismo sempre. E eu vou te fazer um pedido que eu faço coleção de chaveiro. Quando você vier da Suíça, você traz um de cada cidade para mim. 5 cidades, tá bom, Michel? Ótimo. E vou trazer um do Futebol Clube Sangalen para você. Ótimo. Vou cobrar, Michel, porque eu faço coleção de chaveiro, hein? Pode cobrar que agora, cada cidade que eu passar, eu falo, agora tem o chaveiro do Felipe. Grande abraço, Michel Simoni. Feliz ano novo para você e para sua família. Também para vocês todos também, Felipe. Um abração.